Boa noite a todos, que você possa ter uma boa noite na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, 18 de março, quinta-feira, nós estamos aqui mais uma noite, assim, para estarmos louvando ao Senhor, cantando louvores ao nosso Deus, e também refletindo um pouco sobre a palavra de Deus. Hoje nós estaremos refletindo sobre como vencermos a ira. Durante esses dias, nos últimos dias, nós temos refletido um pouco sobre esses problemas em que afetam a nossa alma. Nesses tempos de pandemia, as pessoas, cada dia mais, as pessoas estão mais vivendo conflitos relacionados à sua alma, relacionados à sua alma, mediante as crises, as dificuldades que temos vivido nesses últimos tempos. E hoje nós estamos falando sobre a ira. Nós já estivemos falando em outros momentos, sobre a ansiedade, sobre a solidão e sobre a depressão. Se você tiver interesse, vocês podem apenas acessar a página da Congregação Batista Edmilson Correia, e lá na página tem as gravações desses outros momentos que a gente já tivemos. Então você tem a oportunidade de acessar ali. E se você desejar, você pode também compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Com certeza será abençoador para a vida de outras pessoas. Vamos começar esse momento, nessa noite, vamos orar ao Senhor, fazer uma oração, orar ao nosso Deus, rogando ao Senhor a bênção dele, assim, sobre as nossas vidas, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Querido Pai, amado e bendito Deus, nós te damos graças nessa noite, ó Deus, pela oportunidade que nos concedido de nessa noite estarmos aqui, clamando a Ti, Te louvando, Te bendizendo, dando a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nessa noite, ó Deus, rogamos, ó Pai, por cada vida, por cada lar, por cada família, que nesse momento, ó Deus, tenha a oportunidade de estar nos acompanhando nesse momento. Ó Deus, ó Pai, rogamos, ó Pai, por aqueles que estão passando por um momento difícil na sua saúde. Ó Deus, traz a cura, traz a recuperação. Rogamos, ó Pai, pelo Bruno, ó Deus, abençoa ali, ó Pai, onde ele está ali naquele leite de hospital. Ó Deus, venha abençoar assim, a sua vida, abençoa a vida da sua esposa e dos seus filhos e também de toda a sua família. Ó Deus amado, rogamos a tua bênção, ó Pai, sobre a vida de cada um que tem sofrido, ó Pai, com essa pandemia, com essa doença. Ó Deus, ó Pai querido, vem trazer cura, vem trazer restauração, vem trazer forças, ó Pai. Rogamos também todos aqueles que estão sendo afetados, ó Deus, ó Pai, por falta de trabalho, por não poder trabalhar, por estar desempregado, ó Deus, passando por dificuldades, ó Deus, por privação, ó Deus amado. Rogamos, ó Pai, a tua bênção, ó Pai. Venha, ó Pai, abrir as portas, ó Deus. Venha, ó Pai, querido, abençoar, ó Pai, estas vidas. Pai Santo, ó Deus, rogamos a tua bênção sobre a tua igreja, sobre o teu povo, ó Deus, em nome de Jesus nós rogamos. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Eu convido você para nós estarmos juntos assim, louvando ao nome do nosso Deus. Só quem pode livrar é o Senhor. Não há quem possa livrar como o nosso Deus.
é na presença do Senhor. Quando estamos na presença do Senhor, nós temos paz, nós temos gozo. Quando estamos na presença de Deus, em Deus se faz presente na nossa vida. Então os frutos de Deus, eles brotam na nossa vida. Alegria, paz, o gozo. Hoje nós vamos refletir, hoje nós vamos fazer a nossa reflexão sobre a ira, como podemos vencer a ira. Eu queria fazer logo uso de dois textos bíblicos, um de Tiago 1, 19 e 20, que diz assim a palavra do Senhor: meus amados irmãos, tenha isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Lá em Efésios 4, 26, diz assim a palavra do Senhor: irai-vos e não pequeis, não ponha o sol sobre a vossa ira. E lá em 1 Tessalonicenses 5, parte A, do versículo 9, diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira. Então, hoje nós vamos falar, estar pensando um pouco, refletindo um pouco sobre a ira, o quanto é importante nós monitorarmos a nossa vida, se nós queremos ter uma vida de qualidade, se queremos ser pessoas melhores na nossa caminhada cristã, se queremos ser aperfeiçoados em Deus, se desejamos que as transformações de Deus aconteçam na nossa vida, nós precisamos observar bastante com relação também a vários fatores e também a ira. A ira é um estado emocional em que todos nós experimentamos, em determinado momento, em algumas circunstâncias da vida, nos leva exatamente a estar irado. Com certeza, todas as pessoas, elas se não está irado agora, ela já passou por algum momento de ira. O que a gente pode averiguar em relação, ou observar em relação à ira, é exatamente o grau de intensidade em que essa ira ela nos atinge. E se a ira, se nós darmos lugar à ira no nosso coração, se ela persiste em nossa vida, com certeza a ira ela vai trazer muitas coisas destrutivas dentro do nosso relacionamento, dentro da nossa vivência no meio da sociedade em que nós vivemos. Quando a ira ela não é tratada, nós não observamos, nós não identificamos, nós não tratamos a ira na nossa vida, esses momentos de ira na nossa vida, em um primeiro momento ele vai gerar em nós uma amargura, um ódio, até a falta de perdão. Em um segundo momento, o desenvolvimento da ira em nós, ela gera já a agressão, o ressentimento e também a vingança. Nos leva, você vê que algo que acontece assim, em que a ira, na verdade, a gente vai ver até com relação a isso, a ira, na verdade, não é nem de tudo mal, porque a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis, é o que diz o que diz lá em Efésios 4, que nós acabamos de ler. O texto está dizendo: irai-vos, mas não pequei, porque a ira é comum, momento de ira. Você levou a topada naquele momento ali, você ficou irado, aí você fica com a raiva, aí dá um chute na pedra, que você levou a topada, aí você escolheu mais ainda o seu dedo, por causa da sua raiva, a raiva porque eu levou a topada, aí você dá um chute na pedra e piora a situação. Então, quando você identifica e você, aquela fúria, aquele momento, aquele calor do momento, e quando você identifica, você tende a perder a própria razão. Só que a gente precisa monitorar isso aí, porque a gente tem que voltar para a razão, para não agir fora
justamente da própria razão. Gregório, ele colocou a ira como dentro dos 7 pecados capitais. E quando existe um estresse, né, na nossa sociedade é muito normal ver as pessoas estressadas, cada vez mais acrescenta mais, é como se fosse um combustível, né, para o momento de ira. A pessoa já está lá abalada, aí acontece algo, acontece uma fatalidade, acontece uma decepção, acontece alguma coisa inesperado, né, e isso aí vai agravando cada vez mais com relação a pessoa está iracunda. Só no Velho Testamento existe todas umas 600 referências só falando sobre a ira. E o interessante é que a palavra de Deus fala de um Deus irado, um Deus que se ira. Então, por aí você já tira que a ira, nem de tudo ela é perversa. Quando fala que Deus está irado, a ira de Deus, porque Deus ele é bom, Deus ele é santo, né? Deus ele é maravilhoso. Mas quando fala sobre a ira de Deus, é que Deus ele fala sobre a ira exatamente com relação à justiça, em realizar justiça, em implantar exatamente a sua, como fosse a insatisfação santa, né, de Deus. A gente vê dentro das Escrituras Sagradas, a gente vê 2 personagens, como Moisés, que a Bíblia fala que era uma pessoa mansa, né, uma pessoa altamente mansa, né, Moisés, uma das pessoas mais mansas que a Bíblia cita. Moisés ele fica irado em determinado momento e mata um egípcio. Porque pela sua indignação, pelo fato lá de estar maltratando o povo de Deus e tal, Moisés ele comete exatamente esse tipo de atitude. E Jesus também, nas Escrituras Sagradas, nos mostra em que Jesus, ele, quando chega no templo e vê exatamente aqueles cambistas, o pessoal negociando na casa de Deus, fazendo o templo, a casa de Deus, uma casa de comércio, de negócio, Jesus ele pega uma corda e sai revirando as mesas e quebrando tudo, né? Porque existe uma ira santa, né? Uma insatisfação santa, algo que dentro da nossa sociedade nós nos encontramos com situações, e essa ira ela é boa, né? Ela é boa. Quando a sua ira, você está irado exatamente contra o pecado, você está irado contra o erro, contra a injustiça, né? Quando você não concorda exatamente com aquilo que está errado, né? E você se revolta contra aquilo, né? Aquilo que não está coerente. Então a ira humana ela é normal, só que precisamos vigiar e ter bastante cuidado para que essa ira ela não se torne um pecado, para que ela não lhe conduza exatamente a praticar um pecado, né? Porque a ira não é essencialmente um pecado ou uma atitude pecaminosa, né? Quando essa ira ela causa destruição, né? ela ataca e destrói, com certeza ela vai ser prejudicial, mas ela pode também corrigir e ajudar. Você ter uma revolta, uma ira, de uma insatisfação, de uma injustiça, de algo que está errado, e aquilo ali ter um conserto e levar exatamente ao conserto, e a pessoa fazer ajustes, a pessoa exatamente mudar exatamente aquele comportamento, aquilo que está sendo feito. Mas geralmente a ira, ela nos conduz ao pecado. Diferente de Jesus, diferente do próprio Deus em que a Bíblia fala, Deus ele é santo, Deus ele é bom e maravilhoso. Então ele sabe exatamente, né, onde atingir ou onde julgar, né, uma situação. Porque quando fala normalmente a ira de Deus, está falando como o julgamento de Deus. Deus julgando, Deus trazendo juízo em determinado momento. E nós, no caso, muitas vezes nós não temos essa capacidade. Nós não temos esse discernimento tão claro das coisas, das situações. Então, por isso que a Bíblia fala que
a vingança, né, ou o juízo, ele pertence a Deus. Muitas vezes não cabe a nós fazer alguns tipos de julgamento. Evidentemente que existe muito julgamento e que cabe a nós fazer esse julgamento. As nossas próprias decisões, elas são baseadas exatamente no discernimento e julgamento em que nós fazemos diante dos fatos em que acontecem normalmente. O grande problema é que muitas vezes nós queremos, diante da ira e da raiva, né, nós atingimos pessoas. E muitas vezes nós, ao invés de nós buscarmos exatamente atingir os erros, as atitudes, aquilo que está errado, né, em termos de atitude, em termos de erros, enfim. Muitas vezes nós vamos diretamente à pessoa e atingimos as pessoas. Porque na verdade Deus, ele ama o pecador. Deus aborrece o pecado, mas Deus, ele ama o pecador. Então, quando nós muitas vezes não temos esse discernimento claro, ou não temos esse equilíbrio diante da nossa ira, né, nós queremos muitas vezes exterminar, seja lá quem for que esteja na nossa frente. Muitas vezes nós acabamos dando razão e vazão, muitas vezes, diante da ira, diante dessa raiva, a vingança, o abuso verbal, né? Nós fazemos utilização dessas coisas. Interessante nós observarmos também algo em que existem pessoas em que são quietas e tranquilas e dentro da sua personalidade, mas essas pessoas não são mansas. Não são mansas. E existem pessoas em que são agitadas e extrovertidas e são pessoas mansas. O que leva uma pessoa muitas vezes que é quieta a não ser mansa e uma pessoa que é muito extrovertida muitas vezes ser mansa? Algo chamado domínio próprio. A pessoa em que ela sabe se equilibrar. Ela tem um equilíbrio emocional. Uma das pessoas mais mansas que eu conheço, uma das pessoas que assim, mais mansas que eu conheço, no momento de raiva dela, ela pegou um jumento e amarrou os 4 pés do jumento, porque o jumento derrubou os vasilhames, né? Quebrou os vasilhames, derrubou lá. Ele estava mostrando o jumento também. Ele pegou o jumento, amarrou os 4 pés do jumento, ainda amarrou a corda do pé de pau e botou o jumento de cabeça para baixo, com os pés para cima. E ele é manso. E ele é manso, né? E assim, e me pergunto como é que o cara faz um negócio desse, né? Então aí, quando o cara está irado, né, ele faz coisas em que, né, talvez se pagasse ele depois assim, rapaz, está aqui. Eu dou aqui R$1.000 aqui para você pegar esse jumento aqui e fazer a mesma coisa. Talvez o cara não faça. De graça. Né? Imagina os coices que levou do jumento para amarrar os pés do jumento. Né? É um negócio assim que o cara nem entende. Né? Nem entende isso. Né? Nem entende como é que processa muitas vezes essa ira. Né? Então a ira, ela é um intenso sentimento de raiva, de ódio, de rancor. Né? E um conjunto forte de emoção em que dá vontade de agredir, né? Dá vontade, né? Ela muitas vezes causada até pelo trauma que a pessoa já tem, né? Um acúmulo, né, de tanta coisa. Né? E ela pode ser vista também até com a cólera, né? Um sentimento de vingança, né? Está com aquela vontade incontrolável, né, de alguma coisa desse tipo, né? Então a ira, ela nos leva a agir fora da razão. Quando essa ira ela é alimentada, porque às vezes a gente muitas vezes precisa fazer um discernimento entre a ira e o ódio. A ira é uma atitude sua em que foge da sua razão. Você não pensa, né? Porque é uma explosão momentânea, né? É temporal também. Só que quando ela é alimentada e ela pode se tornar o ódio, né? Pode se tornar em ódio. E o ódio, ele
tem essa característica, ele é racional. É a pessoa em que ela muitas vezes quer fazer o mal ao outro, mais planejado, arquitetado, pensado. Né? A gente precisa fazer esse discernimento. Na verdade, tudo vai desaguar, né? Quando ele é prolongado, ele é vivido, ele vai tudo vai desaguar na mesma coisa. Mas a ira, na nossa vida, ele precisa ser reconhecida. Né? E deve ser evitada. Essa explosão da ira deve ser evitada. Porque isso leva a um sentimento ruim. Isso concernente, muitas vezes, a pessoa ser contrariada, uma desilusão, né? Ou algo que aconteceu de mal, né? Inesperado, instantâneo, né? Isso, ou proveniente da própria culpa, né? de alguma coisa que tenha acontecido, né? Que não tenha sido conformidade com alguma expectativa. Mas a ira ela faz a gente perder muitas vezes a noção dos nossos atos. E a gente precisa ter muito cuidado para que ele não se converta, né, no ódio. Porque a ira ele dura um pouco, ele é temporal, ele dura pouco tempo, mas o ódio ele pode durar muito tempo. O ódio, a pessoa ter ódio no seu coração, ela pode passar anos, né? Passar mais de anos com aquele ódio guardado em seu coração. Então a ira ela é causada muitas vezes pela frustração, pela injustiça, pela uma perda ou pela uma ameaça. Né? São algumas causas da ira. E na nossa vida, aqui nesse mundo, nós estamos sujeitos a todas essas coisas. A nossa vida, nosso cotidiano, nossa vida diária, nós estamos sujeitos a viver frustrações constantemente, injustiças constantemente, perda, né? E muitas vezes passar por perseguição, né? Ameaças e perseguições. Alguns aspectos da ira que eu quero ver, eu quero usar alguns textos bíblicos para a gente falar sobre alguns aspectos clássicos da ira. Miqueias 2:1 diz o seguinte: ai daqueles que planejam a maldade, dos que tramam mal em sua cama, quando alvorece, eles o executam. Então, a ira ele pode ser algo que seja, como disse lá no texto de Efésios, né? A gente não pode pôr o sol sobre a nossa ira, ou seja, a gente não pode deixar que aquilo ele seja alimentado no nosso coração. É algo que precisa ser abafado, exterminado, né? Rapidamente. Filipenses 2:3 diz assim: nada façais por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerando o outro superior a si mesmo. A ira também ela é motivada por ela é levada por motivações erradas. A ira ela é alimentada por motivações erradas. O que o texto aqui está falando de Filipenses 2:3 diz assim: nada façais por ambições egoístas. Às vezes a gente vê algo assim: uma pessoa matou outro por R$5, por causa de uma dívida de R$5, outro tirou a vida de outra pessoa. Tira a vida de outra pessoa por R$5. A questão é o ego, sabe? Esse sentimento sabe, de você estar por cima. Né? E o que a Bíblia nos orienta é exatamente ao contrário. Nós devemos ter atitudes humildes. Então, muitas vezes, pela questão do orgulho, a pessoa, né, porque a pessoa olhou com a cara feia e a pessoa ali já sai com 7 pés na mão porque feriu o orgulho dela, sabe? Ela se sentiu menosprezada, ela sentiu, sabe, alguma coisa, sabe, que feriu o ego dela. Então, a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso. Né? Mateus 23, 24, 25 diz assim: vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas. Outro aspecto da ira é que muitas vezes
A gente se deixa ser levado por bobagem. Aquela pessoa em que faz uma tempestade no copo d'água, né? Você faz uma tempestade no copo d'água. É o que o texto aqui está falando, sabe? Às vezes você coa um mosquito, o que Jesus está expressando, é coa um mosquito, mas se engasga com algo muito maior que ele nem está vendo. Né? A gente está vendo um mosquito, mas não está vendo, né? Um camelo que está na frente dele. Às vezes cria uma situação muito pior e algo que não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Hebreus 10, 30 diz o seguinte: a mim pertence a vingança. Então a ira também é aquele desejo de vingança. E o que a Bíblia diz é que ao Senhor pertence a vingança, não a nós. Provérbios 18, versículo 2, 3, diz assim: o tolo não tem prazer no entendimento, mas se expõe os pensamentos. Com a impiedade vem o desprezo. Você precisa entender o seguinte, que o ódio, né, ele sempre vai multiplicar mais ódio. O ódio sempre vai gerar mais ódio. Né? E a ira sempre vai manchar exatamente os nossos corações. Né? De certa forma, distorcer, né, a nossa personalidade. E a arma que nós temos exatamente contra esse mal é o amor. Né? O amor é a única força capaz de transformar os nossos inimigos em amigos. Teve um estadista aí que ele disse o seguinte, que ele destruía todos os seus inimigos. Eles se transformavam em amigos. Então, essa é a melhor maneira de você destruir os seus inimigos. Né? É exatamente transformar esses em amigos. Colossenses 3,12, ele diz o seguinte: revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. A proposta que Jesus ele traz para nós é exatamente o perdão em relação àqueles que têm nos ofendido. A proporção em que perdoamos as pessoas que têm nos ofendido é a proporção em que recebemos o perdão de Deus. Jesus nos ensinou na própria oração do Pai Nosso: perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Então, é essa proporção em que a palavra de Deus, e precisamos nos revestir exatamente dessas qualidades, da compaixão, da bondade, da humildade, da mansidão, da paciência. Mateus 6,12 diz: olha, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mas interessante é que a ira, ela não age sozinha. A ira, ela vem acompanhada com uma série de outros pecados. Efésios 4:31 diz o seguinte: livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda a maldade. E no versículo 26, 27, ele diz: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que se ponha o sol, e não deem lugar ao diabo. Essa questão é muito séria. A gente diz assim, a ira é muito séria. Olha só onde é que se encontra a relação da ira, lá em Gálatas 5, 19, 20 e 21. Olha só, a relação em que a ira está dentro dessa relação. Olha só o que ele diz: ora, as obras da carne são manifestas. Olha o que é que ele diz. Quais são as obras da carne? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria,
e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Olha como é sério essa questão da ira. Como é que nós podemos vencer a ira? Como nós podemos vencer esse coração iracundo? A resposta, uma das respostas está em Mateus 5, 9, lá começou o sermãozinho do monte. Ele diz: ó, bem-aventurados os pacificadores, pois são chamados filhos de Deus. Pacificador, aquele que promove a paz, aquele que trabalha exatamente para a paz, né? O que depender de nós, diz a palavra, em que tenhamos paz com todos os homens. Na verdade, uma das grandes chaves com relação a gente vencermos a ira é a sabedoria, é ser sábio, é pensar, é raciocinar, é ter a visão de Deus na nossa vida. Quando a gente mergulha exatamente em ter o coração de Deus, procura ter o discernimento de Deus na nossa vida, a gente começa a ver as coisas num ângulo diferente. Quando nós olhamos somente pelo ângulo carnal, material, da nossa natureza, com certeza nós vamos dar lugar à ira no nosso coração. Nós precisamos ser pessoas mais sábias. Lá em Lucas 15, 28, em diante, fala sobre a parábola do filho pródigo. Fala sobre a parábola do filho pródigo. O interessante é que quando aquele filho, vai lá, pega a sua herança, vai para uma terra distante, desperdiça, depois está lá o seu pai esperando, e ele volta lá arrependido e pede misericórdia ao seu pai, que ele receba apenas como um servo e tal. O seu pai bota na mão dele, veste roupa, faz uma festa para ele. Mata lá e está a maior festa. E chega o outro filho, o segundo filho. E o filho, aquele segundo filho, fica irado. Fica irado porque não aceita aquela situação. Não aceita aquela situação e questiona o seu pai. Interessante que quando o seu pai fala para ele assim: rapaz, não tem motivo você estar irado. Tudo que é meu é seu, sabe? Você podia matar um carneiro, fazer uma festa na hora que você quisesse, sabe? Para você, sabe? Agora você precisa olhar para o outro com um olhar de misericórdia. Isso aí estava morto, reviveu. Eu precisava comemorar isso, sabe? Foi algo assim espetacular que aconteceu, de alguém que estava morto e ressuscitou, em que aquele filho não tinha exatamente esta visão. Então, a visão de Deus, muitas vezes, a nossa visão não está alinhada com a visão de Deus. Quando nós entendemos o coração de Deus, por isso que Isaías diz: olha, muitas vezes os seus pensamentos são os meus pensamentos, os seus caminhos são os meus caminhos. Ele está falando que nós necessitamos, nós carecemos tanto. Por isso que é tão importante nós buscarmos conhecimento da palavra. Ao ler a palavra descer ao nosso coração, fazer morada. Como disse o salmista: escondi a tua palavra no meu coração. Essa palavra só vai penetrar em nosso coração, sabe? Ela fazer morada em nosso coração a uma proporção em que nós nos alimentamos com essa palavra. Então, o grande problema, muitas vezes, as pessoas é que elas se alimentam com outras coisas, não se alimentam com a palavra de Deus. Então, outras coisas vão ocupar exatamente o seu coração, e não a palavra de Deus. E eu quero fazer uso do texto de Tito 3, versículo 1 e versículo 2. Nos mostra algumas coisas interessantes em relação aos que querem vencer
a ira, esse coração iracundo. A primeira coisa que ele apresenta no versículo 1, ele diz assim, ó, lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Nós precisamos ser pessoas mais submissa a Deus, é claro. Deus está assim, a submissão a Deus, a sua palavra, ela precisa estar enraizada em nosso coração. Mas o interessante é que muitas vezes, se você se submete nem às autoridades que é posta sobre você, dificilmente você é também submisso a Deus. Então, todos nós temos autoridade sobre nós. Desde dentro da sua casa, que tem autoridade, né? Se você é filho, você tem uma autoridade, tem um pai, tem a mãe que é autoridade. Se você não obedece nem seu pai e sua mãe, aí você vai querer obedecer a Deus, ele está de brincadeira. Né? Então, nós temos autoridades como prefeito, governador, presidente, né? Temos autoridades eclesiásticas, né? O pastor da igreja, né? As lideranças da igreja. Então, tem pessoas que têm uma dificuldade imensa de submeter a autoridade. Evidentemente que essa autoridade, ela precisa estar debaixo da autoridade maior, a autoridade de Deus. Evidentemente que nós vemos na Bíblia muitas pessoas que não obedeceram à autoridade. Pedro mesmo deixou muito claro, não importa obedecer a Deus do que aos homens. Se essa autoridade não está se submetendo à autoridade de Deus, então essa autoridade não é legítima. É o que acontece com Daniel ser lançado na cova dos leões, é como o que acontece com Sadraque, Mesaque e Abednego ser lançado na fornalha. Porque tinha um edital proibindo exatamente cultuar a Deus, outro tinha um edital que tinha que cultuar outro Deus, no caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles não obedeceram. Por quê? Porque não estava coerente com a autoridade maior, com a autoridade de Deus. Então desobedeceram e decidiram sofrer o dano, do que mesmo obedecer à autoridade. Mas isso é exceção, isso é exceção. A Bíblia fala que as autoridades buscam exatamente o nosso bem. Então a primeira coisa que a gente precisa para controlar a ira, vencer a ira, é exatamente ver o nosso nível de submissão. Estamos sendo submissos a Deus. Tem pessoas que não estão nem aí para nada, eu quero fazer isso, eu quero me vingar, eu quero, não observa o que Deus tem para dizer, não observa a palavra de Deus, não se submete à autoridade de Deus. E a segunda coisa é com relação à obediência, como ele diz na parte B, sejam obedientes. Obediência é a observância, e a prática. Eu observo exatamente uma orientação de Deus e eu ponho em prática essa observação que Deus está dizendo. Eu observo o que Deus ele declara e exatamente ponho em prática isso. Então, isso a obediência é a terceira ferramenta para que a gente possa vencer a ira. E na parte C do versículo ele diz assim: estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Então a bondade ela precisa ter espaço no nosso coração. Você precisa sempre verificar as suas atitudes, aquilo que você vai fazer, se aquilo vai causar algo agradável ou vai desagradar. Se vai ser algo bondoso ou vai ser algo vingativo, algo que vai prejudicar, que vai causar um dano na outra pessoa. Então, as nossas atitudes, segundo a palavra de Deus, precisam ser atitudes de bondade. A bondade precisa, o desejo de querer o bem do outro, o desejo de buscar o bem do outro, o desejo de contribuir exatamente para o crescimento, para o bem-estar, para a edificação, para o desenvolvimento, para o melhoramento, não somente da nossa vida, mas também da vida de outras pessoas. Esse desejo ele precisa habitar em nossos corações. E ele fala na parte A do versículo 2 de Tito capítulo 3, ele diz: olha, não calumnie ninguém. Então, se nós queremos vencer a ira, nós precisamos ser pessoas da verdade.
Jamais ninguém pode nos pegar com duas conversas. Você conversa uma coisa, depois conversa outra, né? Não conversa com coisa, muitas vezes dá lugar para mentira, muitas vezes o ressentimento, né, por causa de alguma coisa, ela nos leva a tomar atitudes terríveis. Tinha uma frase que eu ouvi que dizia o seguinte, que não devemos falar baixo o que não podemos sustentar em alto e bom som. Não adianta a gente estar cochichando, né, aquele que nós não podemos sustentar em voz alta, né, diante das pessoas. E ele diz mais aqui no texto de Tito, capítulo 3, a parte 2, parte B, ele diz o seguinte, ó, sejam pacíficos, né? Devemos promover exatamente a paz. Nós precisamos ser veículo de Deus em que promova a paz. O ambiente em que nós chegamos seja um ambiente, né, não de ira, de cólera, de gritaria, de desavença. Tem pessoas em que, gostam de colocar lenha na fogueira. A pessoa lá falando mal de outra pessoa, aí que a pessoa começa a dar corda. E na verdade nós não devemos ser pessoas, né, que causam exatamente dano, né, a outras pessoas, mas sejamos pessoas em que promovem a paz. Onde nós chegarmos seja um ambiente, exatamente um ambiente de paz, um ambiente de alegria, um ambiente de gozo, um ambiente, em que a gente venha exalar o perfume de Cristo, algo que seja agradável, jamais ser desagradável, mas ser pessoa agradável, pessoa que chega a um ambiente bom, mas acaba deixando um ambiente pesado, um ambiente difícil. Mas nós, como servos de Deus, devemos ser essa pessoa que chega e traz refrigério no coração das outras pessoas. E ele diz mais aqui em Tito 3, a parte B, versículo 2, ele diz assim, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Nós devemos ser pessoas amáveis e pessoas também mansas. O melhor da vida, na realidade, é nós sermos pessoas livres. Porque sempre o pecado ele vai aprisionar a nossa alma. Sempre o pecado ele vai trazer um peso sobre a nossa vida. O ideal é que nós sejamos pessoas livres do orgulho, livres da avareza, livres da inveja, né? Livres da ira, livres de toda sorte de pecado. Está com o nosso coração leve diante de Deus. Em 1 Timóteo 6, 11 diz o seguinte, vocês, porém, homem de Deus, fujam de tudo isso e busquem a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Esse foi um conselho de Paulo a Timóteo. Timóteo, você precisa fugir de tudo aquilo que não presta. Tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que foi dito lá em Gálatas, né, dos frutos da carne, né, fugir de tudo isso, tirar isso tudo da sua vida, e você precisa buscar o que? A justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Como a mansidão é importante. Ter um coração manso. Ter um coração manso. Eu sei que muitas vezes nós somos feridos, né, durante a nossa caminhada. Eu sei que às vezes é tão difícil a gente lidar com tantas situações. Quando o nosso desejo do nosso coração, muitas vezes não é obedecer a Deus. Muitas vezes o desejo do nosso coração é vingar, o nosso desejo do nosso coração é retribuir o mal com o mal, e não retribuir com o bem. Mas em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo, agindo em nós temos condições para isso. Deus, Ele quer agir no nosso coração, na nossa vida. Deus, Ele quer transformar exatamente a nossa vida por inteiro. Não é fazer, porque eu levantei a mão e aceitei Jesus. Muito bem, é um passo muito importante que você fez. Mas o processo de transformação, de mudança, ela é constante na nossa vida.
Todo dia nós precisamos de Deus. Todo dia nós precisamos melhorar. Todo dia tem algo em que precisa ser trabalhado no nosso coração, na nossa vida. Nós precisamos ser pessoas melhores, nós precisamos ser semelhantes a Cristo. Ser semelhantes a Cristo é estar aberto às transformações de Deus na nossa vida. Não é dizer assim, porque agora eu sou crente, né, e esse aí é um incrédulo. E às vezes tem um incrédulo em que tem um procedimento mais coerente do que aquele que está dizendo que é crente. Tem um incrédulo que faz as coisas direito, não solta cheque sem fundo, tem incrédulo que, sabe, ele é honesto nas suas coisas, e você depara com o pessoal dizendo que é crente e fazendo tudo que não presta. Puxando faca, riscando faca. Né? Nós precisamos estar abertos para as transformações de Deus na nossa vida. Esse é o processo de santificação. Eu preciso, você precisa, todos nós precisamos. E a palavra de Deus, ela realiza exatamente essa limpeza no nosso ser. Nós somos limpos pela palavra. Por isso precisamos observar a palavra, precisamos abrir o nosso coração e apresentar diante de Deus a nossa queixa, a nossa insatisfação diante de Deus. E apresentar diante de Deus aquilo que precisa ser melhorado em nós. E o meu desejo nessa noite é que você abra o seu coração para Deus. E deixe que o Espírito Santo de Deus trabalhe no seu coração, na sua vida, realizando exatamente as transformações necessárias. Que toda a ira, toda a cólera, tudo aquilo em que atrapalha a sua caminhada com Deus, você lance para fora. Você lance sobre a cruz de Cristo. Porque Jesus, ele veio exatamente trazer alívio para a nossa alma. Diz só: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O meu jugo é suave, o fardo que lhe é leve. Então, abrace a Jesus. Receba Jesus. Abra o seu coração para Jesus. E tu verás o que Deus ele fará na sua vida. Amém? Quero agradecer desde já a todos que estiveram conosco, né, nessa noite, né, em Cristo Jesus. Que Deus te conceda assim, uma noite muito abençoada. Quero orar por você nesse momento. Querido Pai, amado Deus, em nome de Jesus, eu te dou graça por esta oportunidade de estarmos aqui, para engrandecer e dizer o teu nome e trazendo assim a tua palavra. Deus abençoa cada vida, abençoa, ó Deus, cada família, ó Deus, todos os problemas que estamos enfrentando na nossa sociedade, ó Deus, nos concede força, nos concede ânimo, nos concede coragem, nos concede vigor, ó Deus amado, vem trazer, ó Pai querido, a cura, vem trazer salvação, vem trazer restauração, ó Deus, sobre cada vida. É o que nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Desde já, mais uma vez, agradeço assim, você que esteve conosco. Eu sei que é muito difícil, né? A gente está fazendo esse trabalho por meio de live, né? Transmissão aqui do nosso lado, da nossa casa. E eu sei que para as pessoas também que acompanham é muito difícil, principalmente na rede social, em que a pessoa, de repente você está assistindo e vê uma mensagem no WhatsApp, e vem outra mensagem, não sei de quê, e vai ver outra coisa, né? E a grande maioria das pessoas, elas se dispersam em meio à transmissão, em meio ao trabalho que está sendo feito. Né? Por isso que é muito bom o culto presencial. Embora que você também possa estar no culto com a cabeça no outro canto, né? Mas, em relação à pessoa que acompanha na rede social, a diferença é muito grande. Né? A dispersação das pessoas é muito grande. Mas desde já quero agradecer, né? Você que, porventura, teve a oportunidade de estar conosco até esse momento, né? Que Deus em Cristo te abençoe. Meu desejo é que o Espírito Santo de Deus trabalhe no seu coração e em sua vida. Meu desejo é que as bênçãos de Deus, né? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, né? As consolações do seu Espírito Santo estejam sobre o seu lar, sobre a sua vida, em Cristo Jesus. Quero agradecer a todos os irmãos da Igreja Batista, na pessoa do pastor Elmo, e também, né, todas as congregações da nossa igreja, os irmãos ali no Logradouro, né, na Parada 1000, os irmãos da Coab, os irmãos lá do Quero, né, que os irmãos da Edmilson Correia, né, que Deus em Cristo te abençoe, que você possa ter uma noite na graça e na paz do Senhor Jesus. Sábado, né, nós teremos também a transmissão diretamente aqui do nosso lar, sábado, né, e sábado nós estaremos falando sobre vencer o que, meu Deus? Eu vou postar, né?
mas se eu não me engano é vencer a ganância. Né? Vamos falar sobre ganância sábado que vem, como vencermos a ganância. Nós estamos falando sobre ganância, falando sobre orgulho, falando sobre tentação, né? E tem muitos outros temas, né? Que a gente está abordando esses dias. Né? Quero agradecer assim a todos em Cristo Jesus, né? Que Deus abençoe a sua vida. E o azar É. Faz tempo.